Bem-vindos ao CamiCast. Gente, socorro! Estou de volta depois de um mês de descanso, organizando a minha vida, organizando tudo para essa nova temporada. Sim, estou de volta e estou aqui para falar para vocês que quem não me conhece, prazer, eu sou Camila Baganha, muitos me conhecem como Cami. Sou dentista, sou mãe, sou esposa e sempre gostei muito de moda, beleza, tudo que envolve esse universo da mulher, sabe? Que mais? Sempre gostei de fotografia, sempre gostei de vídeo e sempre usei as câmeras para me comunicar e me expressar quem eu sou, a forma que eu sou, o que eu penso. Sou eu, essa sou eu. Bom, vamos lá. Bom, gente, que mais? Eu fiz um roteiro e sempre nunca sai conforme o roteiro. Então, vamos para esse bate-papo, que é a nova temporada de Frente com a Cami. Esse novo episódio que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, Ele me colocou 8 episódios. E antes de mais nada, você pode ter certeza que eu fui confrontada antes de poder gravar para vocês. E o confronto muitas vezes dói, nos mói, mas é através do confronto que nós somos realmente insticadas para viver o novo tempo de Deus na nossa vida. E eu tô aqui para falar para vocês que, olha, para quem, antes de mais nada, eu estou vestindo Cami Baganha. E uma das novidades dessa nova temporada também tá inclusa nisso, gente. Estou vestindo Cami Baganha para vocês. E acho que todo mundo já sabe, né? O tanto que eu sempre gostei, né, de moda. E de me vestir bem, sempre gostei. Eu acho que a gente se comunica. Através das nossas vestimentas também, nós nos comunicamos com as pessoas da forma que somos. Mas nesse novo episódio, gente, esse novo episódio que o Senhor me deu é de frente com o silêncio. Uau! Para você ter noção disso, antes de mais nada, o tanto que Deus, Ele trabalhou e trabalha no silêncio. Mas Camila, como assim? Sim, através do silêncio o Senhor, Ele nos realmente comunica. Muitas vezes nós tentamos entender o que Ele está querendo falar, ou nos questionamos em pontos de interrogações, o porquê disso, por que eu estou vivendo isso, sabe? Aqueles conflitos internos que nós carregamos, todo ser humano, né? Passa às vezes por essa fase, passa por um processo. E através do silêncio, o Senhor, Ele falou no meu coração: filha, será que você precisa entender que não é através do barulho que eu vou falar contigo? Às vezes nós escutamos tantas opiniões, escutamos tantas pessoas falando para nós, né? No nosso íntimo, falando, dando pitaco, opiniões. E nesse mundo da internet, né? A gente vai escutando tanta pessoa, tanta gente falando ao mesmo tempo, tanta informação, né? Nessa era digital, que acabamos nos perdendo, sabe? E até que o Senhor falou: filha, eu preciso do silêncio para falar contigo. Mas Camila, como assim? Preciso do silêncio? Muita gente me pergunta, né? Como que o Senhor fala comigo? Para quem não me conhece, também, né, falei de novo, já estou repetindo tudo de novo, sangue de Jesus, mas há muito tempo atrás eu sempre tive meus princípios muito bem formados, desde a minha infância, sabe? Os ensinamentos que eu tive dos meus pais. E sou grata a Deus por isso. Mas pelo caminho, assim, decorrer do tempo, sabe? Eu falo que eu era aquela que gostava de ir para a igreja com a minha tia, a minha avó era da outra igreja, eu ia com a minha avó. Aí minha mãe ia para outra igreja com meu pai, eu ia também, sabe? Então, assim, eu sempre estava nesse ambiente de família, escutando um, escutando o outro, sempre escutando. Mas chegou um tempo que eu escolhi o meu lugar. Passei por aquele processo e onde eu tive realmente um encontro
marcado por Deus. Mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. Até que um dia eu escutei uma voz audível, uma doce voz. Foi num ambiente assim que vocês nem poderiam imaginar, gente. Mas Camila, como que Deus fala? Sim, Deus fala. Deus usa pessoas, Deus usa... Primeiramente ele fala na Bíblia, né? Mas no ambiente que ele me usou, que ele falou a primeira vez que eu escutei a voz dele, gente, é uma voz tão suave, tão doce, tão de paz, sabe? Foi num evento, numa festa. Oi? Foi exatamente isso. Eu acho que minha filha tinha 10 anos de idade, não me recordo muito, mas era por aí. Até que... uns 12 anos de idade. Até que a gente passou por uma situação bem forte, assim, nesse evento, sabe? E aquilo marcou pra mim. E na hora... eu só escutei uma doce voz falando: o que eu tenho para você é muito mais do que você está vivendo. Gente, esse foi o confronto mais surreal que eu tive na minha vida com Deus. Na mesma hora, eu peguei minha filha, eu acolhi ela e eu tive uma força tão grande dentro de mim, porque foi tão... não sei explicar, não sei descrever, meu Deus do céu. Mas foi algo assim sobrenatural, e onde eu me posicionei para falar: eu quero viver, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero viver as promessas dele para minha vida. Fui lapidada, fui curada, até que o Senhor, ele me tirou de tudo. Me tirou dos holofortes, me tirou das câmeras, para mim realmente ser curada internamente, no meu íntimo, no meu secreto, longe de tudo, de todos e daqui. Mas eu me lembro claramente um versículo que me marcou nisso. Em Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E aquilo, quando Deus me deu esse versículo, eu falei, eu sou um pouco curiosa, sempre fui, sabe? Então, se alguma pessoa fala, eu sempre escutei, eu escuto opiniões, eu escuto. Mas tem que edificar no meu coração e fazer sentido, de alguma forma. E quando eu li esse versículo, eu falei, uau! Sério? Eu falei, uau, meu Deus! E aquele versículo foi um divisor de águas na minha vida. Sabe? Foi uma virada de chave, onde eu comecei a ter relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Então, estou aqui para falar para vocês que às vezes você esteja vivendo num mundo que é tanto barulho, é tantas vozes que ficam assim ao seu redor, sabe? E te deixa às vezes perturbado, né? Sim, falo para homens e mulheres aqui que me escuta, que você às vezes fala: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo tudo isso? Será que eu tenho tanto pecado? Porque eu já me perguntei isso, sabe? Porque eu falava, gente, o que está acontecendo? Eu estou fazendo as coisas certas, eu faço as coisas... Por que disso, sabe? E eu perguntava para Deus, por que o silêncio? Até que o Senhor falou no meu coração: filha, estou calando todas as vozes para você se silenciar para escutar a minha voz. Então, quando eu falo que eu não sou movida por oportunidades, eu não sou movida por oportunidades mesmo, eu não sou movida por influências, porque eu já vivi coisas que um dia eu fui influenciada. Relacionamentos abusivos, más influências na minha vida, onde eu me perdi. E depois Jesus me encontrou. Mas... tá. Mas Camila, por que como eu tô assim passando por um desespero, porque o que eu faço? Sabe aquele grito de socorro da alma? Eu sei. Eu sei o que é isso. Mas quando eu falo assim que Deus... como Deus fala comigo se eu não tô parando pra escutar, sabe? É
tanta gente, né, falando, enfim. Eu lembrei aqui, ó, tava falando aqui, até saiu assim, ó, no meu roteirinho aqui na cabeça, né, que tipo, não é que nem faço roteiro, mas assim, eu tento colocar os pontos, né, e eu sempre fui muito autêntica, né, e eu lembro de uma situação que isso é um testemunho, tá, gente, que eu falei, Senhor, tava numa sacada da minha antiga casa, orando, calada, no silêncio. Eu não conseguia participar do silêncio. Eu não conseguia ficar no silêncio. O silêncio me incomodava, porque eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito ansiosa. E Deus foi tratando todos os dias. E eu fui entender que o silêncio é a melhor coisa da vida. Sim. Eu amo silêncio, eu amo poder respirar a natureza, eu amo poder estar, sabe, na presença do Senhor, porque Ele também trabalha no silêncio. Ele trabalha no nosso coração, sabe? Na minha vida, na sua vida, de diversas formas. E voltando, né, que eu já me perdi aqui na minha conversa, né? Camila fala demais. Porém, eu estava na minha sacada da minha antiga casa, orando. E eu falei assim, cara, eu tô tão cansada. Deus, o que eu tenho de errado? O que eu tenho de errado? Tô tão cansada. Sabe aqueles questionamentos? Até que eu falei assim, me dá um sinal. Porque assim, sabe, eu já presenciei algumas coisas com Deus sobre os sinais e maravilhas. E eu falei, eu preciso de um sinal. Me dá um sinal. Gente, eu lembro até hoje como tava na sacada, a gente orando sozinha com Deus, conversando, porque é uma conversa, oração, né? E do nada, tava um dia ensolarado. Quando eu falei, me dá um sinal, eu preciso de um sinal. Se o Senhor está comigo ou não. De repente, uma chuva forte. Do nada. Gente, naquele exato momento, eu me ajoelhei assim no chão e eu chorei. Porque eu entendi que Ele estava comigo. Então, que vocês possam, de fato, ficar atentos aos sinais que Deus comunica com vocês. Deus, Ele usa pessoas, Ele usa, sim, principalmente a Bíblia, porque se a gente tem uma intimidade, um relacionamento devocional todos os dias, a gente vai se alimentando das coisas boas, sabe? Das coisas que vêm dele para nós. Até que a gente tem relacionamento com o Pai. E é isso, gente. Nosso primeiro episódio. De frente com silêncio. Se tudo tá uma bagunça aí, calma. Deus tá no controle. Fique atento aos sinais que Ele tá falando com vocês. E é isso. Espero que tenha feito sentido pra você. E até o próximo episódio. Beijo no coração.